Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Moraes e seja bem-vindo à nova playlist, a nova temporada, como queiram chamar, aqui no canal História em Tudo. Eu estou fazendo a pesquisa que envolve símbolos e números e no meio eu tive uma ideia. Que tal se eu mostrar os livros que eu tenho para vocês, indicar os livros que eu tenho para vocês? Tem muita gente que tem curiosidade. Ô Fer, o que você tem na estante? Quais são os livros? Tem muita gente que tem essa curiosidade. O que tem no livro de uma estante de um historiador? O que ele lê? Eu vejo muita gente falando de Edgar Hobsbawm, que é um historiador famoso, que quer concurso público, Mark Bloch, Karl Marx. Só que eu vou um pouco diferente, como sempre. Eu quero mostrar para vocês os livros que me marcaram e que me marcam. Obviamente, a gente que ama livro, a gente dá além do 1 e compra 5, não é verdade? Então eu tenho livros perfeitos, eu tenho livros fracos, eu tenho livros complexos, eu tenho livros nos quais me fizeram chorar, me fizeram rir, mas são livros então super maravilhosos e polêmicos. Né? Então eu quero compartilhar esse livro com vocês e quem sabe aí desses livros que eu vou indicar para vocês, eu tenho aproximadamente uns 80, 90 livros na minha estante, que não fica mais aqui atrás, fica no outro cômodo. Então eu vou indicar para vocês. O primeiro livro não poderia ser diferente, é o primeiro livro que eu comprei na minha vida. E eu comprei esse livro quando eu estudava. Tipo, você que não me conhece, eu fazia publicidade numa faculdade aqui perto de Matão, né? Eu moro em Matão. E então eu percebi que não era para mim e eu tranquei. Mas naquela época eu comprei esse livro. Eu não sabia que eu seria historiador, professor de história. E esse livro chama História Universal das Destruições dos Livros, de Fernando Baes. Eu fiquei completamente apaixonado por ele. Eu já li uma vez, eu quero ver se eu releio ele. E é o seguinte, eu quero ver se eu me lembro aqui como que é o livro, que faz tempo que eu li ele. Fernando Baes, eu não estou lembrado se ele presenciou ou se ele viu alguma matéria e ele ficou chocado. Mas depois do hidrocente, se eu não me engano, em 2001, os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, infelizmente, e eles destruíram uma das bibliotecas mais belas do Iraque. E o Fernando Baes, ele ficou aí chocado, e ele quis pesquisar o porquê o ser humano destrói livros. Então esse livro aqui, ele tem aproximadamente umas 290 páginas, ele fala desde os primeiros livros, passa pela Biblioteca de Alexandria e, obviamente, ele foca, então, nas várias destruições que os livros tiveram em toda a história universal. Ele passa até por alguns filósofos que queimavam seus livros, que tinham vergonha de divulgar tal material. Ele passa pela Santa Inquisição, falando de textos, falando dos livros que a Santa Igreja Católica queimava, proibia. Então, depois ele vai indo, chegando até o nazismo, né? Hitler, ele queimava, acho que foi em 1931, ele fez uma queima de livros comunistas, livros de pesquisadores judeus, intelectuais judeus. Então, ele acaba o livro falando da destruição da biblioteca do Iraque pelos Estados Unidos. Ainda ele faz um comentário muito interessante sobre o fogo, qual é a simbologia do fogo, as mais diversas destruições que levaram a fim a Biblioteca de Alexandria. Teve biblioteca aí que foi invadida por enchentes, né, infelizmente. Então, pessoal, para você aí que ama livros, você precisa comprar esse livro. Eu recomendo, eu indico, é um livro emocionante, é um livro cuja pesquisa é maravilhosa, e esse livro é aquele livro que é igual que eu falei para vocês, eu tenho vontade de ler novamente ele, porque a pesquisa é muito rica. Então, pessoal, meu primeiro livro que eu indico, diretamente da estante do Fer, é
a história universal das destruições do livro. Fernando Baes, quem sabe eu faço um vídeo comentando sobre ele inteiro. Abraço, espero que vocês gostaram, um beijão, até mais. Tava esquecendo, essa aqui é a página do História em Tudo. Vamos se inscrever aqui e tem o sininho para quando rolar as novidades, né? Quando rolar a novidade, vocês ficarem com as antenas postas. Até mais.